Mercado e Companhia. Oferecimento. Vence tudo. Um novo momento, uma nova identidade. Solução completa, reforma de pneus agro e carga na mesma rede. Pode confiar, é Davipal. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Em Santos, cidade que cedia o maior porto da América Latina, 9 pessoas morreram na madrugada desta terça-feira em função do temporal que castigou a região. Hoje, os terminais de cargas de grãos não estão realizando operação de embarque nos navios. Coronavírus, consultoria de mercado afirma que o pior para o mercado agrícola já passou. O foco agora está na retomada da demanda chinesa. E o cenário de milho, segundo a Safra. Nesta edição, você vai saber como estão plantio, produção e comercialização do grão no país. E a pergunta é hora de comprar adubo? Um analista de mercado de fertilizantes conta pra gente no Mercado e Companhia de hoje. Fica conosco, o programa já está no ar. As bolsas internacionais sustentaram ganhos na manhã de hoje em meio à expectativa de uma teleconferência dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G7, o grupo dos países mais industrializados no mundo, para discutir os riscos e respostas ao coronavírus. A doença já infectou mais de 89 mil pessoas, causou mais de 3 mil mortes no mundo e sustenta incertezas sobre o impacto econômico no crescimento global. Na Ásia, o Banco do Povo da China e o Banco do Japão prometeram novos estímulos à economia após o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional oferecerem financiamento emergencial como uma possibilidade a países para lidar com o desafio econômico representado pelo novo vírus. Aqui no Brasil, o dólar opera ao redor de R$ 4,50, depois de atingir R$ 4,48 no fechamento de ontem, que é um novo recorde. Vamos já conversar com o analista de mercado da Agriinvest Commodities para saber como estão as expectativas para o mercado agrícola. Marcos Araújo, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Kelly, muito boa tarde. O coronavírus é o nosso tema. Quero saber, o pior já ficou para trás? Por quê? Kelly, aparentemente sim. Nós temos agora a retomada das atividades industriais, a volta às aulas na China. Algumas regiões do país, o nível de segurança já foi baixado. Então, a expectativa agora é que com a retomada do convívio social, possamos ter aí uma recuperada da demanda novamente por óleos vegetais e novamente aí temos uma retomada de todo o suprimento da cadeia produtora de carne. E com isso daí, nós temos nesse momento a soja de ontem para cá, tendo uma alta em Chicago também. E a soja importada do Brasil na China está com uma boa margem de esmagamento. Isso tudo combinado nos leva a ter um cenário de maior otimismo agora para as próximas semanas. Marcos, no radar de vocês também está um outro fator que tem a ver com a política do governo da China, que para alguns profissionais de mercado ela poderia estar subrepresentando o impacto da doença lá na economia do país, ou seja, reportando menos casos do que na verdade estaria acontecendo, ou longe disso a situação está mesmo se estabilizando na visão da Agriinvest? Kelly, nós temos que acreditar em dados oficiais do governo lá. Nós acreditamos sim que esse pior já passou nesse momento e nós devemos ter sim uma recuperação da demanda chinesa. Então nós acreditamos num cenário mais favorável de curto prazo. Isso baseado na retomada das atividades como, por exemplo, as escolas e do funcionamento da economia. No mercado agrícola já há uma resposta nos números, a exemplo do que você disse na Bolsa de Chicago, e há outros dados que também reforçam esse otimismo que você observa? Além disso, cara, nós tivemos agora há pouco um corte do Banco Central Americano em relação à taxa de juros e a expectativa de que possa ocorrer ainda esse ano mais um ou dois cortes. E com o dólar mais fraco, é natural que ocorra uma valorização da soja na Bolsa de Chicago. Então nós temos que estar monitorando essa mais esmagamento na China positiva e uma recuperação dos rebanhos suínos, consequentemente haverá uma maior demanda por soja. E isso daí, se tornando uma realidade, é bom para o agricultor brasileiro.
Você está aí também em contato com representantes lá na China para saber naturalmente como é que está a logística no país. O seu ponto é que a demanda vai ser retomada, mas a gente precisa saber se o funcionamento logístico do país vai suportar essa necessidade de recomposição de demanda. Qual a sua visão, Marcos? Kelly, nesse momento nós temos ainda grandes problemas nos portos, com todo o contêiner estancado. Então é natural que com o tempo agora, nas próximas semanas, que nós tenhamos esse desafogamento desses contêineres podendo ser descarregados e aí voltar às suas atividades normais. Então, ainda há todo um período de bagunça para ser resolvido que nos próximos dias, próximas semanas, isso naturalmente deve ocorrer. Bom, diante deste cenário que você coloca para a gente, o público de casa quer saber o que se faz nesse momento de dólar ao redor de R$ 4,50, com a Agrinvest Commodities dizendo que há uma expectativa de retomada da demanda chinesa. Isso significa que o preço da soja brasileira pode ficar ainda mais alto e em quanto tempo? Kelly, naturalmente, se a soja ficar subir, é natural que o dólar possa perder valor. Aqui no Brasil nós temos agora ainda essas incertezas políticas sobre as reformas que tem dado mais pauta sobre o dólar. Mas para o produtor rural, mais importante do que tudo é ele garantir o seu lucro. Nós temos visto movimentos recordes de venda futuro da soja 2021, principalmente no estado do Mato Grosso. Para você ter uma ideia, tem saído soja na região oeste do Mato Grosso ao patamar de R$ 76 uma saca, o que garante uma rentabilidade, uma margem operacional de quase 50%, o que sem dúvida é uma baita margem para o sojicultor. Ou seja, mesmo com expectativa de retomada da demanda chinesa, a recomendação da Agrinvest Commodities é para o produtor aproveitar a atual cotação do dólar ao redor de R$ 4,50, usando como base dados de Mato Grosso, em que há uma margem operacional de cerca de 50%, ou seja, é hora de fechar negócio para garantir lucro, essa é a mensagem? Nós acreditamos que sim, e aí o produtor pode se proteger comprando seguros de alta call na Bolsa de Chicago e também do campo. Ou seja, usando esses mecanismos, ele faz corretamente o seu gerenciamento do risco de preço e garante lucro na atividade. Claro que, além disso, ele tem que também avaliar o risco climático. Mas, no caso, a região em questão, oeste do Mato Grosso, é uma região que tem uma estabilidade climática muito boa. E qual é o custo de não aproveitar essa oportunidade na visão da Agrinvest, caso a leitura de cenário de vocês esteja equivocada e que o pior do coronavírus não tenha passado, esteja apenas começando? Kelly, o ponto de vista do produtor rural, que é muito arriscado para o produtor, é ele comprar os insumos agora com o dólar a 4,50 da safra 2021 e quando ele aguardar para vender a soja lá em fevereiro do ano que vem, esse dólar vier para 4,10, essa é uma conta muito terrível para o sojicultor. Então é por isso que a gente garante sempre, acreditamos que ano bom é quando se tem lucro. A produção total de milho no Brasil deve crescer 0,4% na comparação com o ano passado e se aproximar de 100 milhões de toneladas, segundo a projeção da Conab. Se os números forem confirmados, este vai ser o maior volume do grão já colhido no país. Mas qual é o cenário do milho segunda safra que está sendo plantado? Nós convidamos a consultoria Safras e Mercado, que indicou 4 coisas que os produtores precisam saber hoje sobre a safrinha de milho. Vamos ver. A produção do milho segunda safra deve chegar a 75 milhões de toneladas neste ano, alta de 0,81% em relação às mais de 74 milhões de toneladas colhidas em 2019. Esse incremento na produção é puxado pelo aumento de 3,10% na área plantada no país, que deve chegar a 12.630.000 hectares, superando a área do ano passado. Os trabalhos de campo avançam e 61,2% da área já está semeada, o que indica um atraso em relação ao ano passado. Mas, na comparação com a média para o período, o plantio está avançado. O preço da saca de milho, que em algumas regiões supera os R$ 50, estimulou a comercialização antecipada do grão. Até fevereiro, os produtores tinham vendido 20,2% da safra, número acima dos 11% negociados no ano passado. Vamos à análise sobre este cenário do milho segunda safra com Paulo Molinari. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Paulo, você elencou aí 4 coisas que o produtor rural precisa saber hoje sobre o cenário do milho segunda safra. Entre estas 4 coisas, qual é a mais relevante na sua avaliação que pode modificar o cenário de mercado aqui dentro? Bem, eu acredito que o mais importante será realmente a questão do clima, né? Daqui de abril até agosto, não apenas pela safrinha
brasileira, mas também pela safra americana, que deve ter um plantio de área com área recorde esse ano no meio oeste americano. O produtor americano bem desgostoso com a soja, né, deve avançar no milho. E aqui no Brasil nós temos aí vamos plantar 40% da área em março. Não é a primeira vez que nós fazemos isso, não será a última, né? Mas cria todo um ambiente climático especulativo daqui até julho, com relação à safrinha, com corte de chuvas no outono, ou com uma geada no Paraná, coisas assim, que são normais, todo ano nós temos esse tipo de tensão, mas esse ano, devido ao atraso um pouco mais demasiado no plantio, em algumas regiões, pode realmente pesar na formação de preço. De fato, o clima é sempre o componente de risco ano após ano. Qual é o fato curioso ou o fato diferente que está atingindo a expectativa do mercado para milho segunda safra no Brasil neste ciclo? Bom, eu diria assim que é um fator extra-mercado, né? Nós temos aí o coronavírus realmente afetando globalmente os mercados, né? Hoje tivemos uma decisão aí do Fed, do Banco Central americano, em cortar subitamente a taxa de juros em 0,5 ponto percentual, e isso estabelece o grau de tensão dos mercados em relação à situação do vírus, né? E naturalmente isso provocou também, continua provocando um câmbio aqui no Brasil extremamente desvalorizado e colaborando para os preços nos portos aqui no Brasil se manterem em torno de R$ 42, R$ 43 para o milho safrinha. Então, eu diria assim que o principal fato aí de curto prazo para a nossa safrinha 2020 é efetivamente o coronavírus, né? O coronavírus que afeta o agro indiretamente via câmbio no maior patamar, ao redor de R$ 4,50. Comercialização está antecipada em relação à média, conforme a gente viu nos dados da própria Safras e Mercado. Isso significa que o produtor está mais profissionalizado e aproveitando os momentos de oportunidade, ou significa que ainda tem muita gente otimista que o câmbio vai ajudar mais e que o preço vai subir muito mais? Ou seja, o percentual deveria estar mais acelerado na sua visão? Bem, nós sempre temos o excesso de otimismo e o excesso de pessimismo nos mercados, né? O importante é que esse ano, com os preços aí bem acima da média nesses negócios antecipados para a safrinha, o produtor aos poucos tem aproveitado essas vendas futuras, talvez somente não esteja vendendo mais devido ao próprio atraso do plantio da safrinha, ou seja, o risco de que ele tem algum tipo de problema de produtividade nas suas lavouras e depois não consiga cumprir os contratos da forma que o fez, né? Então, eu diria assim que o próprio atraso de plantio da safrinha é o que tem evitado que os produtores vendam mais milho antecipado para 2020. Agora, para encerrar, há pouco nós mostramos o preço do milho na B3 subindo mais de 1% hoje, com a saca negociada a R$ 54,00 ao redor deste patamar. A tendência é subir mais e por que a gente observa essa alta de mais de 1% hoje na Bolsa Brasileira? Bem, a B3 estava com preços bem atrasados, né, em relação ao mercado físico real. Talvez esse período de carnaval tenha atrapalhado um pouquinho a visão dos operadores em relação à realidade do físico. Hoje nós temos um mercado da região de Campinas entre 55,5 e 57. Então, se a B3 está nos níveis de 54, nós temos ainda alguma coisa a se equilibrar em relação ao físico, né? O fato é que daqui até a confirmação dessa safrinha nós temos ainda um longo caminho de abastecimento no mercado interno e, por isso, esses movimentos mais agressivos de preços. Para encerrar, há pouco você mencionou o corte de juros feito de forma abrupta pelo Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, para também dar uma resposta ao cenário de pânico nos mercados financeiros em função do coronavírus. O corte na taxa de juros feito pelo Fed afeta a trajetória do dólar e qual é a melhor estratégia para o produtor que faz milho no Brasil? Olha, eu diria que realmente a decisão do Fed foi uma grande surpresa, né? Não é normal o Fed fazer isso antes das suas reuniões bimestrais, mas isso pode levar até a nossa Selic a um novo corte, né? Nas próximas reuniões aqui do Copom, e isso dá aí uma certa sustentação à nossa taxa de câmbio,
nos patamares acima de 4,40, devido à taxa de juros extremamente baixa. Então, por enquanto, o câmbio se mantém nessa firmeza, né? Apesar de nós estarmos num momento de altíssima volatilidade, e é isso que o produtor precisa realmente ter atenção, essa volatilidade agressiva, tanto de alta quanto de baixa, nos mercados nesse curto prazo. E agora a gente vai tratar de mercado de fertilizantes. Uma das perguntas que eu mais tenho ouvido da nossa audiência é a seguinte: é hora de fechar adubo? Motivados por essa questão, a gente convidou o Rabobank para trazer uma análise sobre este tema. Então, o Rabobank, banco holandês, enviou esta tabela aqui para a gente. É uma arte que mostra a variação dos preços dos fertilizantes ao longo dos últimos meses. E a gente observa 3 fertilizantes: o fosfato monoamônico, que é o MAP, o cloreto de potássio e a ureia. E você vê, lá de janeiro de 2019 até março de 2020, nós temos a linha amarela, a linha azul mais escura e a linha azul mais clara. O que o Rabobank chama a nossa atenção é para especialmente esta curva aqui, de queda nos preços dos fertilizantes observada ao longo dos últimos meses. É claro que agora, mais recentemente, a gente observa aqui no mapa que houve uma puxada nesse preço do fosfato monoamônico, mas o cloreto e a ureia ainda continuam em patamares mais baixos. A pergunta continua a mesma: é hora de comprar fertilizantes? Sim ou não? Vamos saber agora, conversando com o Matheus Almeida, analista do Rabobank. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Matheus, a gente acabou de mostrar o gráfico em que você reuniu alguns dos fertilizantes mais usados na agricultura brasileira, e a resposta para a pergunta do nosso telespectador a gente quer saber: é hora de fechar negócio, sim ou não? Bom, eu acho que os preços mostram que é um bom momento para o produtor começar a entrar no mercado e fazer algumas pesquisas de preço, né, e considerar exatamente travar os custos da produção da próxima safra já, Kellen. Bom, a gente vai pedir para a produção colocar esse gráfico no ar e eu quero que você destaque por que você acha que é hora de fechar o fertilizante, enquanto a gente mostra também esse gráfico. Pode contar para a gente, Matheus. Bom, esse gráfico ele mostra, né, os preços, a evolução dos preços de fertilizantes nos últimos 12 meses, né, aqui em reais. Quando a gente olha para a curva aí, ao longo de 2019, principalmente, a gente viu uma queda importante nos preços dos fertilizantes em dólar, no caso está em reais, mas os preços caíram bastante no mercado internacional por conta do excesso de oferta, e isso está gerando algumas oportunidades, né? Quando a gente traduz esse número aqui para o Brasil e olha esse número também em reais, a gente vê que a desvalorização do real, ela impacta um pouco, ela suaviza um pouco a queda que a gente viu no mercado internacional, mas ainda assim, quando a gente olha para o potássio, por exemplo, para o cloreto de potássio, né, a gente tem uma desvalorização de 20% no seu valor aqui nos portos brasileiros ou no Brasil de uma forma geral, né? Quando a gente olha para os fosfatados, também essa queda aí é uma queda de 6%, né? E aí, também falando um pouco desse mercado nacional, por que é importante o produtor considerar essa compra agora? A desvalorização do real também trouxe boas oportunidades do produtor fazer a venda dos seus produtos, né, para o mercado, causando valorização de preços. Então, quando a gente olha no poder de compra que o produtor ganhou nesses últimos 12 meses, é um ganho interessante, né? Quando a gente fala dessa relação de troca entre valor de venda do seu produto versus compra do insumo, compra do fertilizante, a gente teve algumas melhoras, no caso da soja, por exemplo, 21% de melhora nesse poder de compra nos últimos 12 meses. No caso do milho, essa melhora chega a ser até 50%, dependendo da formulação que ele compra. E até mesmo no caso do café, cerca de 25% de melhora no poder de compra, né? É por isso que é um momento interessante para entrar no mercado fazendo algumas cotações. Está muito clara a recomendação do Rabobank em relação à oportunidade que vocês observam no cenário atual. O ponto é que há uma situação de risco quando a gente vê, por exemplo, o dólar ao redor de 4,50, que é o chamado descasamento de moeda. Alguns produtores tentando aproveitar o melhor patamar do dólar para fechar a venda e descasando com a compra do insumo ou vice-versa. Conta pra gente, isso tem sido muito comum e qual é o ônus dessa estratégia?
Exatamente, né, Kellen? O grande problema, quando você tem um cenário de alta volatilidade, são as incertezas que podem ocorrer quando a gente olha para frente, né? Então, se o produtor tentar fazer ou fizer essa venda, considerando esse câmbio atual de 4,50, se num futuro próximo, o câmbio por algum motivo desvalorizar ainda mais, ele vai vir a comprar os insumos dele, que são dolarizados, num patamar diferente daquele que ele travou. E aí ele vai perder um pouco do compasso, né, se ele está olhando para a margem esperada dele. Então, a ideia é sempre o produtor tentar travar essa margem, ou tentar travar já essa relação de troca, fazendo a compra e a venda casada numa mesma moeda, né? A compra casada é a recomendação. Por fim, qual é a tendência no mercado de fertilizantes, descontado o fator câmbio? O dólar está em alta, o que encarece as importações. Mas a curva de preços dos fertilizantes no mercado internacional, sinalizada por você, é uma curva que vinha em queda, a não ser a ureia, que a gente observou que passou a subir. Qual é a tendência para esse mercado? Tanto o mercado de ureia quanto o mercado de fosfatado, de forma geral, eles estão sentindo uma retomada da demanda nesse momento. Então, a gente tem agora o hemisfério norte se preparando para fazer o repique de compra, né, para a safra que está para ser plantada já a partir de março, né? Então, existe essa retomada da demanda por conta desses países que entram plantando bem. Então, esses dois mercados já estão sofrendo um pouco de valorização de preço, já desde o início do ano, e tendem a ficar um pouco volátil até eles fazerem a conclusão do plantio, né? Então, ali para meados de abril. Tá certo. Para encerrar, na última semana nós trouxemos aqui um relatório do banco holandês Rabobank, do qual você faz parte, um relatório de um profissional lá da China, que sinalizava a preocupação com o funcionamento das indústrias na China em função do surto de coronavírus. A situação já foi regularizada ou não? Pode ter problema de abastecimento no mercado doméstico aqui brasileiro? Bom, sim, é um fator importante, né? Como você bem comentou, a gente tem pesquisadores no mundo inteiro no que for importante de agro, e nossa colega de lá fez um estudo pontuando, né, o que aconteceria, o que tem acontecido com o caso dos fosfatados e o coronavírus. A província onde tem os maiores casos do coronavírus é uma província que é a maior produtora de fosfatados da China. Cerca de 30% da produção chinesa de fosfatados acontece ali naquela província, né? Então, houve uma grande preocupação inicial com relação à produção, né, dado que houve alguns fechamentos de plantas para tentar conter o avanço do vírus, e isso poderia, né, causar uma restrição de oferta no mercado global e até mesmo dentro da China, que foi o principal foco do estudo, né? Os números de fevereiro ainda não foram fechados para a gente ver o real impacto dessas medidas, mas tudo indica que agora, reduzindo os novos casos, o governo chinês volte a liberar um pouco das pessoas se movimentando e até mesmo movimentação de produtos. Então, até hoje não vimos impacto no mercado internacional causado pelo coronavírus, no caso do fertilizante. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.